social. Você encontra com os dois? Um dia eu encontrei com os... Foi aí? Foi. Perfeito. Então, tá bom. Então, podemos começar. Então, bom dia, pessoal. Tudo bem, né? Bem-vindos ao nosso Centro de Estudos, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. Hoje são 28 de agosto de 2020 e é um prazer imenso que a gente vai falar desse tema tão importante, né? A professora Sara Paiva, ela é professora adjunta do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, além disso, ela é plantonista, né, e preceptora da residência médica do HC, da UFMG, e ela tem coordenado o serviço, né, de atendimento às vítimas de violência sexual e é membro também do ambulatório para elas. Além disso, né, a Sara tem uma formação extensa em mindfulness, né, e com certeza trouxe isso para esses dois ambulatórios. A professora Marilene, como debatedora hoje, é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é coordenadora do Serviço de Disfunções do Assoalho Pélvico e é membro do Grupo de Atendimento de Violência Sexual. Ela também já foi coordenadora do serviço e é a atual coordenadora da COREM, do HC da FMG. É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar um pouco desse ambulatório que, como eu estava falando antes com a professora Marilene, caiu nas minhas mãos de surpresa, mas me encontrou, porque eu estava realmente à procura de algo que conversasse com a minha alma, e esse ambulatório realmente, ele me encontrou na hora certa, e hoje eu sou super satisfeita de ter iniciado esse trabalho desde 2015, quando eu comecei aqui no hospital, e vou mostrar um pouquinho para vocês de como é esse atendimento da paciente dentro do nosso serviço. Vou falar um pouco sobre como deve ser feito o preparo em caso de interrupção da gestação por violência sexual, e vou falar também um pouco do nosso trabalho pioneiro, que é utilizar técnicas de mindfulness para ajudar essas pacientes a prevenir o transtorno de estresse pós-traumático. Muito bem. A violência contra a mulher, nós sabemos que ela não é só uma violência física, porque a violência física ela é mais fácil de ser visualizada, ela deixa marcas no corpo. A violência contra a mulher, ela pode ser a violência sexual, que é do que a gente vai falar mais especificamente nessa aula. Pode ser a violência psicológica, que dessas talvez seja uma das piores, porque ela não deixa marcas no corpo, mas ela deixa marcas na alma dessa mulher, coisa que muitas vezes a gente não consegue perceber, porque nem sempre elas vão falar nas consultas. A negligência e o abandono a gente vê muito, principalmente na infância e nas pacientes mais idosas. A violência patrimonial é a violência quando a mulher não tem direito aos bens, à utilização da sua própria casa, carro, e a institucional é quando ela sofre uma violência devido ao local onde ela se encontra, a hierarquia, às vezes é o abuso de poder, pode ser o assédio moral. E tem também, por último, a violência, que ela pode ser decorrente de todas as outras violências, que é a autoviolência, né? São as lesões autoprovocadas, o autoextermínio e suicídio. Bom, de todas essas formas de violência, nem todas são notificadas. Então, das que a gente tem notificação, a gente vê que a grande maioria dessas violências contra a mulher é a violência física. A gente tem pouquíssima notificação em relação à violência sexual, apenas 8,3% notificaram nesse último dado de 2015, e temos a violência psicológica. A violência contra a mulher, ela é qualquer ato que venha a causar algum dano físico, sexual, mental ou sofrimento, incluindo ameaças desses atos, que podem ser também como coerção ou privação da liberdade dessa mulher. A violência sexual é qualquer, e aí eu digo, qualquer ato que não é consentido, tentado ou consumado contra essa mulher.
E isso inclui o estupro. E o estupro, para que a gente saiba diferenciar da violência sexual em si, é o ato de penetração na vagina e no ânus por pênis ou por qualquer outro objeto ou parte corporal, mediante uma intimidação dessa mulher, seja por força física, seja por uma arma de fogo, seja por uma arma branca ou até mesmo por ameaça. Então, em relação à violência contra a mulher, nos últimos dados de 2017, o que a gente sabe das notificações é que no Brasil nós tivemos notificação de 60 mil estupros. E muitas vezes, decorrente desses estupros, a gente vai ter a morte da mulher. A gente teve a notificação de cerca de 1.100 mulheres que morreram devido à violência contra a mulher, que a gente chama de violência de gênero, que é o feminicídio. Com relação à notificação pela Lei Maria da Penha, o que a gente vê é que, por dia, a gente tem pelo menos 600 casos de violência contra a mulher. Isso é muito importante a gente ver esses números, porque, infelizmente, o que a gente sabe é que desses números, eles correspondem, em geral, a cerca de 10% de toda a violência. Apenas cerca de 10% das mulheres que são violentadas realmente procuram auxílio e fazem a denúncia na polícia. E quem geralmente é esse agressor? Muitas vezes esse agressor, ele é desconhecido, mas, infelizmente, em determinadas situações, o agressor é o companheiro da mulher ou o ex-companheiro da mulher. E, em grande parte dessas agressões, ela acontece dentro do lar, que é a violência doméstica. A violência, muitas vezes, sexual, contra a própria esposa ou contra crianças e adolescentes. Então, muitas dessas mulheres estão sendo violentadas no local onde elas deveriam estar seguras, que é dentro de casa. E o que elas fazem quando elas sofrem qualquer tipo de violência? O que a gente vê dessa notificação de 2017 é que 11% dessas mulheres procuram a delegacia de mulheres. 13% procuram alguma ajuda, família ou amigo. Mas a grande maioria dessas mulheres não faz nada. Por quê? Por medo, por vergonha, por medo do agressor fazer algum mal contra alguém da família, porque na grande maioria das vezes, se o agressor é conhecido, ele ameaça a própria vida dessa mulher, ameaça os filhos, ameaça os parentes, e ameaça, às vezes, até contar para outras pessoas. Então, o medo, infelizmente, ele ainda cala a maioria dessas mulheres que sofrem violência. Bom, em relação ao estupro especificamente, o que a gente sabe desses dados do IPEA de 2014 é que cerca de 500 mil pessoas são estupradas por ano no Brasil. Apenas 10% desses estupros são notificados. E a grande maioria das pessoas que são estupradas são do sexo feminino, cerca de 90% são do sexo feminino. E se essas vítimas têm entre 14 e 17 anos, a grande maioria são meninas. 94% das vítimas abaixo de 17 anos são meninas. Então, o que a gente vê é que nossas meninas estão em situação de vulnerabilidade. E, infelizmente, se essas meninas são de cor negra ou parda, elas se tornam ainda mais vulneráveis. Cerca de 51% das vítimas são de cor negra ou parda. E agora o que mais me assusta, 24% dos agressores das crianças e adolescentes são pessoas que essas crianças ou adolescentes confiam. São os pais, irmãos, padrastos ou algum parente ou vizinho, que às vezes está tomando conta daquela criança e vai ser o responsável pela agressão. 48% dos casos que envolvem crianças e adolescentes têm a história de repetição, São estupros anteriores, violências anteriores, e essa criança ou adolescente acaba se tornando uma vítima vulnerável, correndo o risco de ser violentada mais vezes.
15% dos crimes envolvendo adolescentes vai acabar resultando em gravidez. E muitas das vezes a gente não vai saber que foi uma gestação fruto de violência, porque em geral o adolescente tende a esconder essa gestação por medo dos pais, por medo de julgamento. E muitas vezes é lá no pré-natal que a gente vai ter a oportunidade de fazer uma investigação mais a fundo e perceber que às vezes essa adolescente não adere bem ao pré-natal, não faz uso das medicações como orientada, é uma paciente que tem uma dificuldade de aceitação da gestação, então é sempre importante lembrar que uma gestação em adolescente, ela pode ser fruto de violência, e obviamente, se é uma adolescente abaixo de 14 anos, a gente tem que já diretamente enquadrar como um caso de estupro. E pior, em gestações frutos de violência sexual na adolescente, a gente vê uma dificuldade muito maior em conseguir a interrupção legal da gestação. E por quê? Porque precisa da autorização dos pais. E esses pais, muitas vezes, não sabem que é uma situação de violência. Então, essa adolescente, ela não vai ter um acompanhamento adequado e essas gestações vão seguir a termo, às vezes, ou ter as complicações de uma gestação fruto de violência sexual. A gente vê que apenas 5% dessas pacientes que estão grávidas e são adolescentes vão conseguir a interrupção legal da gestação. Eu vou trazer para vocês um caso que, para mim, foi muito chocante, que eu atendi na maternidade Odete Valadares, quando eu ainda era plantonista lá, de uma mulher com uma história de violência sexual que chegou para a gente de uma forma muito confusa, mas que quando a gente viu que era um caso de violência sexual, a gente conseguiu conduzir com toda a humanização possível. É uma paciente que tinha sido atendida na UPA, ela chegou na UPA com uma história de dificuldade e dor para urinar, uma dor importante no hipogastro e na região da vagina, e associada a um sangramento vaginal. Então, lá na UPA foram solicitados vários exames para interrogar se ela tinha uma doença inflamatória pélvica, uma infecção urinária, e eles precisavam de uma avaliação ginecológica, por isso que ela foi encaminhada para a maternidade Odete Valadares. Ela ficou 2 dias lá na UPA fazendo tratamento para essa possível infecção urinária e ginecológica, mas sem melhora do quadro clínico. Então, ela foi encaminhada para a gente. No serviço da maternidade Odete Valadares, a gente fez o atendimento com uma equipe multidisciplinar e, ao fazer a anamnese, já uma anamnese bem completa, ela relatou que ela tinha tido uma ingesta muito grande de álcool na noite anterior em que ela começou com essa dor. Ela falou que ela não fez uso de drogas ilícitas, mas ela realmente fez uso de grande quantidade de álcool. Ela falou que no outro dia, ela acordou com essa intensa dor na vagina, com dificuldade para urinar e com dificuldade também para evacuar, e começou a ter febre. Quando a gente interrogou essa paciente sobre a possibilidade dela ter sofrido violência sexual, ela disse que não se lembrava muito bem da situação, mas ela confirmava a possibilidade. E ela não conhecia os agressores, mas referindo que talvez pudesse ter sido até mais de um agressor. E ela nos relatou que ela já tinha sido vítima de violência sexual na infância. Inclusive, a gente achou os dados da paciente lá na maternidade Odete Valadares, e ela realmente tinha sido atendida pelo serviço do Odete Valadares quando ela era criança. Quando fomos fazer o exame físico, na parte externa da vulva não tinha nenhuma alteração típica de nota, mas quando fomos passar o espéculo para fazer o exame especular, houve uma grande dificuldade de inserção do espéculo pela presença de um material endurecido dentro da vagina. E aí, ao fazer a avaliação, eu tentei fazer um exame de toque e percebi que tinha um material endurecido ao redor de toda a vagina, parecendo com a sensação de um material parecendo com vidro. Então, nós internamos imediatamente essa paciente, porque não tinha como fazer a avaliação se ela não tivesse
com anestesia, que fosse hack, que fosse sedação, e ela estava queixando de muita dor. E ao fazer o exame físico dessa paciente no bloco cirúrgico, qual foi a nossa surpresa chocante em deparar com um objeto de vidro dentro da vagina, que a gente consegue ver a borda desse objeto, e ao retirar esse objeto, ele quebrou. Era realmente um vidro, e quando a gente conseguiu realmente retirar esse objeto, era um copo de vidro que estava alojado dentro da vagina dessa mulher, sendo a causa dessa dor, dessa infecção, de todo esse desconforto dessa mulher. Então, esse caso foi um caso muito chocante para mim, eu fiquei realmente muito incomodada. Como que uma mulher sobrevive, física e emocionalmente, a uma violência como essa? Ser encontrado dentro dela um objeto cortante que ela não fazia a menor ideia de como ele foi inserido dentro da própria vagina. Então, aqui eu trago para vocês a importância da gente saber que existem alguns fatores que aumentam a vulnerabilidade de uma mulher para que ela sofra uma violência sexual. A assimetria entre os poderes é um grande fator que aumenta o risco da vulnerabilidade da mulher. Ser mulher e ser mulher com deficiências, sejam deficiências físicas de locomoção, deficiência visual, deficiência auditiva e deficiência mental, aumentam o risco dessa mulher. Ser portadora de algum sofrimento mental, uma mulher que vive em situação de rua, uma mulher que vive em situação de privação de liberdade e uma mulher que faz uso abusivo de álcools e drogas. Lembrando que uma mulher que sofre violência sexual na infância, ela tem um risco muito aumentado de desenvolver transtornos mentais e fazer o uso abusivo de álcool e droga, causando ainda maior vulnerabilidade para novas violências sexuais. Então, o que a gente tem que aprender para fazer um bom atendimento humanizado é que se a gente não ajuda essa mulher a sair desse local onde ela se encontra de vítima, ela vai apresentar muitas sequelas psicológicas. As sequelas físicas, a gente pode agir diretamente, como no caso dessa nossa paciente, a gente faz o tratamento, a gente consegue ter uma resposta adequada. Mas as sequelas psicológicas, a gente tem que investir muito num tratamento e num acompanhamento emocional, coisa que a gente não foi treinado para fazer, né? Isso é algo novo e que a gente precisa dar a devida importância. Então, das sequelas psicológicas mais comuns que essa mulher pode vir a apresentar, a gente tem o transtorno de estresse pós-traumático, que é o que eu vejo muito nas pacientes que chegam aqui no ambulatório. São mulheres que estão com dificuldade para dormir, mulheres que têm a sensação de perseguição, né, a sensação de que tem alguém perseguindo ela em todos os locais. Elas muitas vezes referem que têm medo de sair na rua, tem medo de ficar em casa sozinha e tem medo até do escuro. Muitas vezes tem que dormir com a luz acesa porque não consegue lidar com aquele medo que a angustia, que acompanha o tempo todo. Muitas vezes elas vão desenvolver transtornos alimentares, pode ser a bulimia, anorexia, transtornos depressivos. Às vezes elas podem desenvolver aversão ao sexo, podem ter dificuldade em manter relações sexuais, mesmo tendo parceiro ou parceira que seja tranquilo, que auxilie, elas têm um bloqueio em relação à atividade sexual. A maioria pode vir a desenvolver distúrbios do humor, né, como o transtorno de ansiedade e a depressão, e infelizmente, se a gente não tem um apoio adequado a essas pacientes, elas têm um risco muito grande de cometerem o autoextermínio. Além disso, essas mulheres têm um risco aumentado para se tornarem vulneráveis. Elas têm um risco aumentado para uso e abuso de álcool e drogas, para redução na qualidade de vida, para uma insatisfação com a sua vida e até mesmo com o seu próprio corpo. Elas vão ter dificuldades em manter relacionamentos afetivos, não conseguem confiar mais nas outras pessoas, aumenta o risco de prostituição, de gravidez indesejada e de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente
se essas mulheres vão começar a ter alteração no seu desejo sexual. É muito comum também, ao invés da aversão ao sexo, algumas mulheres ficarem com hipersexualidade, né? Vão começar a ter, pode até apresentar um transtorno de ninfomania. Bom, e como é o atendimento que a gente realiza aqui no Hospital das Clínicas? Antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês que, felizmente, a violência sexual tem sido vista mundialmente, ao ponto que o Prêmio Nobel da Paz de 2018 foi dado para 2 ativistas, né, o Denis, que é um médico lá da República Democrática do Congo, que já ajudou muitas e muitas mulheres que são mutiladas e violentadas, e a Nadia Murad, que é uma iraquiana, ex-escrava sexual, que hoje é uma ativista contra a violência sexual. Então, isso para mostrar que, sim, ainda é uma violência que ocorre mundialmente, mas que agora a gente está conseguindo abrir os olhos para esse tipo de situação que nós, mulheres, ainda estamos enfrentando no dia a dia. Bom, é importante saber que, desde 2013, todos os hospitais, eles são obrigados a oferecer assistência a vítimas de violência sexual com um atendimento emergencial integral e multidisciplinar. Esses serviços devem ser organizados no SUS para dar um atendimento humanizado, fazer o registro, que é obrigatório dessas informações, e fazer a coleta de vestígios. É claro que não é todo o serviço que está capacitado para fazer a coleta de vestígios. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para vocês. Bom, antes de 2007, como era feito o atendimento às mulheres que eram vítimas de violência sexual? Em geral, esse atendimento ele era feito por um assistencialista em algum hospital, ou pronto atendimento, ou até mesmo no posto de saúde. Lá era feito um tratamento das feridas, a profilaxia, e essa paciente era encaminhada para o Instituto Médico Legal local. Lá no Instituto Médico Legal, ela ia ser avaliada, ia ser realizada a coleta de vestígios. Lembrando que é um fluxo complicado, porque muitas vezes o Instituto Médico Legal não é próximo do atendimento, né, daquele local de atendimento de saúde que ela recebeu, do posto de saúde ou até mesmo do hospital. E outra coisa que é muito importante, gente, lembrar que a pessoa que está no IML, em geral, ou ela está lá porque ela sofreu um acidente, ou ela está lá porque, infelizmente, ela morreu, ou ela está lá porque ela é um detento, que precisa passar por um exame médico legal. Então, não é um ambiente adequado para se atender uma vítima de violência sexual, que já está absolutamente fragilizada e ainda vai ter que ficar ali naquele ambiente inóspito para aguardar a coleta de vestígio. De 2007 para cá, foi iniciado em São Paulo um programa muito interessante chamado Bem Me Quer, e aqui em Belo Horizonte, com a ajuda do professor André Roquette, foi iniciado esse atendimento mais humanizado lá no Instituto Médico Legal, onde a maioria dos médicos legistas que iam dar atendimento a essa mulher eram médicos legistas do sexo feminino, que já ajuda muito a diminuir a vitimização dessas mulheres. E desde então foi criado esse programa para que o atendimento a essas vítimas de violência sexual fosse feito todo no serviço de pronto atendimento, inclusive a coleta dos vestígios e fazer todo o kit de medicações para prevenir infecções sexualmente transmissíveis e também para prevenir a gestação fruto de violência. Então, esse foi o grande passo para a humanização no atendimento às vítimas de violência sexual, que ela não precisasse passar de um lugar ao outro e ficar passando e repetindo toda a sua história e sendo revitimizada o tempo todo. O que a gente sabe hoje é que atualmente aqui em Belo Horizonte nós temos 4 serviços que fazem esse atendimento completo, humanizado às vítimas de violência sexual. Esses serviços são o Hospital das Clínicas da UFMG,
o Hospital Odilon Berens, que é da Prefeitura de Belo Horizonte, o Hospital Júlia Kubitschek, da FHEMIG, e a Maternidade Odete Valadares, também da FHEMIG. E como deve ser feito esse atendimento? A paciente que é atendida e há uma suspeita de violência sexual, se ela está na UPA ou se ela está na Unidade Básica de Saúde, ela vai ser encaminhada para os serviços que prestam atendimento a vítimas de violência sexual. Se ela sofreu uma violência de gênero e essa violência não se enquadra em uma violência sexual, é uma violência física ou violência autoprovocada, então ela vai ser encaminhada para qualquer outro serviço de unidade de pronto atendimento e hospital geral. Então, qualquer médico pode fazer esse primeiro atendimento da mulher que é vítima de violência sexual e encaminhá-la para o serviço de referência, onde ela vai ter um exame físico detalhado, vai colher a sua história com todos os detalhes, vai fazer todos os exames que são necessários e os tratamentos adequados. Então, esse serviço, ele é um serviço que deve ser oferecido como um plantão médico, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde vai ser realizado uma anamnese e exame físico das lesões detalhados, para que seja também feita a coleta de exames laboratoriais, o tratamento adequado, prevenção da gestação e, se é o caso, se esse paciente se enquadra, no caso de coleta de material para a cadeia de custódia, se for até 72 horas após o ato de violência, a gente ainda consegue encontrar vestígios. O IML recomenda 72 horas, mas eles dizem que se a paciente chegou até o 5º dia, ainda vale a pena colher material para a cadeia de custódia. Essa paciente, ela deve ser, então, encaminhada para o serviço de acompanhamento, no mesmo dia, se possível, ser avaliada pela assistente social, pelo serviço de psicologia e acompanhada ambulatorialmente por, no mínimo, 6 meses, pelo serviço de ginecologia, que vai fazer toda aquela avaliação da sorologia e, no caso, avaliar a gestação fruto de violência, e o acompanhamento na saúde mental da mulher para auxiliar no tratamento e no diagnóstico de transtornos mentais que podem ser consequência dessa violência. É sempre importante lembrar que não cabe a nós sermos policialescos, como diria o professor Roquette. Cabe a nós sermos humanos. E ao ser humano, você deve orientar essa mulher que ela tem o direito de buscar o auxílio da polícia. É importante que ela faça um boletim de ocorrência. A gente não tem que coagir essa mulher, a gente tem que dar as orientações. Se ela vai querer ou não fazer a notificação, isso é ela quem resolve. Então, em relação ao exame físico, é importante fazer uma análise minuciosa da cabeça, principalmente na parte de trás, porque muitas vezes essas mulheres, elas são jogadas no chão, a sua cabeça, ela é múltiplas vezes batida contra o chão ou contra a parede, então a gente pode ter lesão na cabeça, lesão no rosto, na face, nos olhos, principalmente muito em relação a socos e tapas. No pescoço a gente consegue ver muitas vezes sinais, né, de equimoses, arranhaduras, ou até mesmo hematomas. É importante avaliar os membros superiores, que muitas vezes essa mulher, ela tentou lutar contra o agressor, ela pode ter machucados, mordeduras. Na região do tórax, principalmente na região das mamas, muitas vezes esse agressor, ele pode ter causado mordedura, arranhadura, e, obviamente, na genitália externa. Então, eu vou mostrar um pouquinho algumas fotos e vou falar mais especificamente do exame ginecológico. Então, lembrar de fazer um exame completo, né? Essa mulher tinha sinais de mordedura, arranhadura, às vezes a gente vê hematoma nas costas, hematoma entre as coxas, equimoses principalmente, então é importante fazer esse exame completo. Lembrar de, se a paciente vem ao seu serviço com pelo menos 72 horas após o ocorrido, você ainda vai ter sinais
vivos de lesões. Então, você precisa examinar essa mulher como um todo, ela tem que tirar a roupa toda. Você tem que avaliar desde os pés até a cabeça. Em relação ao exame da genitália, a gente tem que ter muito cuidado, uma iluminação adequada. Lembrar que esse local onde vamos fazer atendimento, se possível, tem que ser um local livre de interrupções, né? Não pode ser um local onde a porta fica aberta, onde entra e sai gente toda hora, porque essa mulher, ela se sente revitimizada quando a gente vai examiná-la novamente. Às vezes, a gente tem até que deixar para um segundo tempo o exame da genitália, porque ela está tão incomodada, ela está tão sofrida, que a gente não pode causar uma revitimização dessa mulher. Então, em relação à genitália, é importante que a gente faça, né, a abertura do introito vaginal, você pegando e abrindo pelos grandes lábios, para ter uma visualização adequada da uretra, do introito vaginal, dos pequenos e grandes lábios, da região perianal, porque muitas vezes a gente vai detectar as lesões ou até mesmo presença de secreções que vão nos falar a favor de uma violência sexual. Agora eu vou mostrar para vocês especificamente, no caso de uma criança que sofre violência sexual, que a gente tem que ter essa perspicácia para entender se o que a gente está vendo condiz com uma violência sexual ou se o que a gente está vendo condiz com uma automanipulação ou até mesmo com uma alteração do ímen que foi de nascença. Então, vamos ver aqui, ó, a história de uma menina, né, uma adolescente, que chegou com essa lesão mais ou menos às 7, 8 horas. Mas essa lesão, ela mostra presença de fibrina. Então, é uma lesão aguda. Essa lesão não tem mais de 72 horas. A gente já vê que tem um processo de cicatrização. Diferente deste outro caso, em que a gente vê o local de ruptura do ímen, mas a gente vê que ele já está completamente cicatrizado. Então, isso nos mostra que é uma história de ruptura, que se tem a história de violência, a gente confirma que realmente houve a ruptura, mas essa história deve ter pelo menos uma semana de violência. Já nesse outro caso, o que a gente vê é uma quase ausência do ímen, é um orifício imenal hipertrófico, que pode corresponder a um orifício imenal hipertrófico de nascença, ou pode corresponder a um orifício imenal alargado devido a um abuso crônico, seja um abuso por penetração de dedo, de objeto ou penetração do pênis. Muito bem, e se a gente tem a oportunidade de fazer a coleta do material, se a gente consegue ver essa paciente em até 72 horas após a violência, a gente vai coletar esse material que vai ficar sob a nossa custódia. Então, o primeiro local de custódia é o local onde você coletou, que é na unidade de saúde. Então, esse material vai ser coletado, vai ser adequadamente guardado, e a polícia vai ser acionada e eles mesmos vão buscar. Então, o segundo local de custódia é a delegacia da Polícia Civil. Depois, esse pessoal da Polícia Civil, que já está no IML, leva o material para o IML, que é o terceiro local de custódia, e esse material vai ser, então, avaliado pelo perito patologista, que é o último lugar de custódia desse material, que é um material que pode ter informações importantíssimas sobre o agressor dessa vítima. Então, como que a gente coleta esse material? Em relação à genitália, a gente vai coletar com suave dentro da genitália, a gente introduz os 2 suaves dentro da genitália, e depois a gente passa esse suave na lâmina, a fresco, não precisa colocar nenhum material para conservar. Essa lâmina vai ser adequada, guardada e encaminhada para o IML. O suave também deve ser guardado. Na lâmina vai haver a busca por espermatozoides
E no SUAB vai haver a busca por material genético desse agressor que pode estar dentro da cavidade vaginal. Lembrando que o espermatozoide, ele pode sobreviver até 72 horas. Então, a gente tem condições de avaliar a presença desse espermatozoide e, se essa paciente chegou em até 72 horas após a violência, a gente ainda consegue, com tratamento médico adequado, prevenir uma gestação que é fruto de violência. A gente tem que coletar também o material na região perianal, e como essa é uma região que, se não tiver tido abuso na região anal, é uma região que vai estar ressecada, vai estar seca. Então, a gente tem que umidificar esse SUAB com a solução de água bidestilada para colher aquele material que pode estar ali, colocar na lâmina, e a mesma coisa com o SUAB. O SUAB também vai ser encaminhado. É importantíssimo colher o SUAB oral de todas as pacientes. Isso pode ter, se está nas 72 horas, pode ter material do agressor, pode ter sêmen, pode ter saliva do agressor dentro da cavidade oral da paciente. E se ela relata que tem presença de secreção em outros locais, a gente faz a mesma coisa como na região perianal. Umidifica com água bidestilada e colhe esse material. O mesmo a gente faz se tem algum machucado, que às vezes naquele machucado pode ter presença de sangue do agressor. Em caso de gestação fruto de violência, quando a gente faz a interrupção dessa gestação fruto de violência, esse material também deve ser encaminhado para o IML, obviamente, após a aceitação da paciente. Então, deve ser feita a coleta do SUAB oral e o material vai ser colocado dentro de um frasco. Esse frasco, ele não precisa ter nenhum conservante. E esse material vai ser guardado dentro da geladeira, que se encontra lá atrás do bloco obstétrico. E é importante ter a assinatura da paciente nesse envelope. Esse envelope vai ter que ser absolutamente bem preenchido, lacrado, porque todos esses envelopes têm o selo da Polícia Civil e eles são adquiridos pela Polícia Civil quando ela é acionada e levados diretamente para o IML para fazer a análise do DNA do agressor. Lembrar que é importante, até 5 dias após o ato sexual, fazer toda a profilaxia contra as infecções sexualmente transmissíveis e também contra a gestação. Nós sabemos que, com certeza, essa profilaxia, tanto para a infecção quanto para a gestação, ela vai ser eficaz em, no máximo, 72 horas. Mas, seguindo o protocolo que o IML nos passou, eles acreditam que, se a paciente chega até 5 dias após a violência, a gente ainda tem a chance de, talvez, conseguir prevenir uma infecção sexualmente transmissível ou a gestação fruto de violência. Então, a gente faz essa profilaxia até 5 dias após o crime. Caso essa paciente desenvolva uma gestação fruto da violência, como vai ser o atendimento e o acompanhamento dessa mulher? Ela vai ser atendida no nosso ambulatório de violência sexual e acompanhada. A gente explica sempre que essa paciente, ela tem todo o direito de ser acompanhada durante a gestação, de ter o parto no próprio Hospital das Clínicas, e ela tem o direito a deixar o bebê, caso ela queira, para a adoção. Então, se esse for o objetivo e o desejo da paciente, ela vai ser acompanhada, e aí, no caso, a professora Eura me ajuda muito, porque eu já encaminho diretamente para ela essas pacientes que ou que não querem interromper a gestação, ou que não podem interromper a gestação, por vários motivos, e é feito o acompanhamento, e às vezes a gente até faz um agendamento da interrupção da gestação, lembrando que, se for o caso da paciente querer e aceitar, ela tem o direito de fazer a interrupção por cesariana para diminuir a vitimização de colocação de medicação, de toques genitais. E em casos de gestação fruto de violência e essa mulher não quer levar a gestação adiante, a gente faz a avaliação da interrupção
da gestação permitida pela lei. Para isso, é importante que essa paciente tenha uma avaliação multidisciplinar, que seja feito um ultrassom obstétrico do nosso serviço para datar a gestação, para a gente ter certeza que a data da gestação é compatível com a data da violência que a paciente nos relata. Essa paciente precisa de uma avaliação minuciosa da saúde mental para nos mostrar que ela está apta mentalmente a tomar essa decisão de interrupção da gestação e, além disso, que ela está apta a participar de um processo que é muito sofrido, que é o processo de internação para a interrupção da gestação. É um processo cirúrgico, a paciente fica internada por, no mínimo, 24 horas, então ela tem que ter um preparo mental para isso. E é no nosso ambulatório de ginecologia que a gente vai fazer todo esse processo burocrático e legal, né? E se a paciente tem menos de 22 semanas de gestação e todos os dados são compatíveis, então a gente pode fazer a evolução desse atendimento com o preenchimento de todos esses documentos legais. Um termo de aprovação do procedimento que deve ser assinado por 3 médicos. Eu sou responsável pela ginecologia, a professora Raquel Valesca é a responsável pela ultrassonografia e a Gislene Valadares, professora Gislene Valadares, responsável pela avaliação mental. Não necessariamente a gente tem que ir e assinar juntos, a gente tendo o nosso serviço, dando o parecer, a gente pode acoplar todos esses documentos e a assinatura final é a assinatura que eu dou para fazer a liberação da interrupção legal de gestação. É preciso ter um parecer técnico, tanto da psiquiatria quanto da ultrassonografia. A paciente tem que preencher um termo de relato circunstanciado, explicando como aconteceu essa violência, explicando se ela viu ou não viu o agressor, se ela consentiu ou não consentiu aquele ato, e se ela está realmente apta e concorda com essa interrupção da gestação. Ela tem que assinar, além disso, um termo de responsabilidade e o consentimento livre e esclarecido para ser internada e passar por todo o procedimento cirúrgico. Em caso de liberação da interrupção legal da gestação, nas pacientes que têm menos de 13 semanas, segundo a recomendação da FIGO, a gente deve internar a paciente já em jejum, fazer o preparo do colo com misoprostol de 400 microgramas via vaginal 1 hora antes dessa interrupção e fazer o esvaziamento da cavidade uterina. Então, é muito importante isso aqui. Não tem necessidade de ficar colocando miso e esperando o colo abrir e expulsar concepto. Antes de 13 semanas, não é necessário expulsar concepto. Nós tivemos um caso de uma paciente que ficou internada por mais de 24 horas, colocando miso de 4 em 4 horas, aguardando a expulsão do concepto. Com menos de 13 semanas, isso não acontece. É simplesmente preparar o colo com 400 microgramas de misoprostol e fazer a interrupção legal com o amil. Em geral, a cânula do amil, ela corresponde à idade gestacional. Então, a gente usa normalmente uma cânula de 8, 9 até 11 milímetros. Nas pacientes com gestação acima de 13 semanas, aí sim, a gente não só tem que preparar o colo, mas a gente tem que realmente induzir as contrações uterinas para a expulsão do concepto. Então, essa paciente não precisa ser internada em jejum. A gente vai fazer introdução do misoprostol de 400 microgramas via vaginal a cada 3 ou 4 horas. Às vezes, dependendo da idade gestacional, é necessário a gente fazer um método não só químico como o misoprostol, mas a gente fazer um método mecânico quando essa indução fica muito arrastada. Eu já tive casos de paciente que já tinha ficado mais de 3 dias tentando fazer a indução da expulsão do feto, então a gente precisou utilizar um método mecânico, que é o método de Krauss. E depois que tem a expulsão do feto,
aí sim a gente entra com a paciente para o bloco para fazer a curetagem. Lembrando que essa paciente merece e tem direito de uma analgesia extremamente potente. Então, são pacientes que vão estar sofrendo não só a dor da contração uterina, mas a dor da alma, a dor de estar ali sofrendo uma dor física por causa de uma violência que elas sofreram. Então, essas pacientes merecem uma analgesia adequada, seja com uma dolantina, com a morfina, qualquer que seja a medicação que você vai usar, essa paciente tem todo o direito de não sofrer dor. Se possível, lembrar que na hora de fazer o AMI ou a curetagem, o ideal é que essa paciente esteja sob sedação. Mesmo que ela receba uma raquianestesia ou uma peri, a sedação é muito importante para que ela não veja todo aquele mise-en-scène que acontece dentro da sala cirúrgica, porque isso em si já é agressivo para essa paciente. Bom, lembrando que no nosso país, o aborto, ele é uma interrupção de uma gestação com menos de 500 gramas ou até 22 semanas. E pelo nosso Código Penal, o aborto é considerado um crime. Mas nos programas de direitos humanos, o que a gente sabe é que há diretrizes para orientar a descriminalização do aborto. Então, embora no Brasil o aborto ainda seja um crime, existem exceções que não são puníveis, tanto para o médico quanto para a paciente, que é o caso de uma gestação fruto de violência, uma gestação que traz risco à vida da gestante, ou casos de fetos anencéfalos. Lembrando que, pelo programa de interrupção da gestação previsto na lei, a finalidade da nossa assistência é dar ajuda a essa paciente, não é julgar. Não cabe a nós julgar essa paciente por ela ter decidido interromper a gestação. Nosso objetivo é ajudar essa paciente. Mas por que alguns profissionais ainda se recusam a participar desse processo de interrupção da gestação? Bom, existem as situações de religião, de crença e até mesmo do estigma, de serem estigmatizados como os interruptores de gestação, né? Que é o que a gente chama de objeção de consciência. Todo profissional tem direito de solicitar a objeção de consciência, de dizer que não quer participar desse processo de interrupção porque não concorda ou não se sente confortável. Bom, mas existem situações em que a gente não pode invocar o direito de consciência, como, por exemplo, quando a paciente está em uma situação em risco de morte, ela está sangrando e o médico diz que não vai fazer a curetagem porque ele não concorda que essa gestação estava sendo interrompida, seja por um aborto clandestino ou um aborto provocado dentro do hospital. Em casos de abortamento juridicamente permitido e que não haja outro profissional dentro do serviço que possa fazer. Mas, geralmente, isso não acontece porque os locais onde tem a permissão para fazer interrupção legal de gestação, em geral, são hospitais quaternários, hospitais que têm serviço de residência médica, ligados a alguma universidade, e, em geral, esses plantões são cobertos por, no mínimo, 2 profissionais preceptores e 2 residentes. Então, caso o preceptor não se sinta confortável, por exemplo, em colocar o misoprostol, se o residente se sente confortável em fazer o início da indução desse procedimento, o preceptor pode ficar apenas supervisionando. Ele não necessariamente tem que ser o médico que vai fazer esse procedimento. Caso esse preceptor se diga não confortável em não só colocar o medicamento, mas também dar assistência ao residente, o outro preceptor que está no serviço, ele tem que fazer o serviço. Caso nenhum dos 2 se sinta confortável, a primeira pessoa selecionada é o diretor ou coordenador dessa maternidade. E caso esse profissional não se encontre no local, aí sim vai ser acionado o preceptor, o
o coordenador do serviço de atendimento a vítimas de violência. Isso é muito raro. Apenas uma vez aconteceu aqui no Hospital das Clínicas, desde que eu estou no serviço. Teve um dia que a paciente foi internada para interrupção e todos os 4 médicos que estavam no plantão se recusaram a fazer o procedimento. Então, o coordenador da maternidade naquela época foi acionado, era o professor Mário Dias. Infelizmente, ele não estava em Belo Horizonte no dia, ele estava dando uma aula em São Paulo. Então, eu tive que ser acionada, não era meu dia de estar no hospital, mas eu tive que ser acionada para fazer o atendimento da paciente, que já estava, inclusive, sangrando dentro do bloco cirúrgico, para fazer a interrupção da gestação. O médico também não pode invocar o direito de objeção caso essa situação coloque em risco, né, a vida dessa paciente. Ou em casos que a paciente provocou o abortamento, ela está em situação de risco de vida e o médico não tem o direito a falar que não vai dar o atendimento porque ele não concorda por ela ter feito o abortamento clandestino. Bom, vou mostrar agora os dados do nosso serviço, né? Desde 2015 que eu estou no serviço de violência sexual, nós já atendemos 141 pacientes. Dessas, praticamente metade eram gestantes. E dessas gestantes, o que a gente vê é que, infelizmente, a gente tem um número muito grande de gestantes que são menores de idade. De todas essas pacientes, cerca de 20% dessas pacientes são menores de idade. E aqui uma coisa que é muito chocante, a gente vê que nós temos um atendimento de muitas pacientes abaixo de 14 anos. Né? A mais nova que a gente atendeu foi de 11 anos, no serviço do ambulatório. Né? Eu tive uma paciente de 4 anos que veio encaminhada para elas. Mas no pronto atendimento, no plantão, a gente atende muitas crianças também. Aqui no ambulatório, a idade geral, a média das pacientes que solicitam interrupção de gestação é cerca de 26 anos, mas nós temos casos de pacientes mais novas, de pacientes até com 12 anos, que nós já tivemos aborto legal de pacientes abaixo de 14 anos. Tivemos um caso apenas de uma paciente de 17 anos que solicitou interrupção da gestação, que estava tudo pronto para ela assinar os documentos, mas como ela é menor de idade, ela precisou trazer os pais e os pais não concordaram. Então, ela não teve o aborto legal e, infelizmente, nós não conseguimos fazer o segmento dessa paciente, porque tentamos ligar, tentamos contactar os pais e eles se recusaram a entrar em contato com o serviço. Agora, no caso da pandemia, a gente não percebeu alteração no número de atendimentos, mas o que a gente percebeu foi uma alteração no número de pacientes gestantes que solicitam a interrupção legal da gestação. E como é o nosso segmento? Essas pacientes fazem 6 meses de segmento clínico para avaliação sorológica e acompanhamento emocional, e é oferecido a elas também um acompanhamento no serviço de mindfulness e gestão de estresse, como eu falei, para tentar diminuir o risco dessas pacientes de desenvolver o estresse pós-traumático. E o que é mindfulness, né? Bom, eu fiz a minha formação em mindfulness nos Estados Unidos, pela Universidade de Georgetown e o Centro de Mind Body Medicine, e recentemente fiz uma outra especialização pelo CHA Harvard Medical School, para ajudar essas pessoas a lidarem com seus fatores de estresse. E desde que eu assumi o ambulatório de violência sexual, eu tenho trazido essa técnica para auxiliar essas pacientes. Então, mindfulness, na verdade, não é uma meditação. Mindfulness é uma mudança de estilo de vida. É estar no presente com a cabeça no presente. Não ficar no presente sofrendo pelas coisas do passado, que é o maior problema das nossas pacientes, ou preocupado com as coisas do futuro, que é o que acontece com todo mundo a toda hora. Mindfulness é prestar atenção no momento presente, com atenção plena, com intenção, com curiosidade. Não significa meditar, mas uma das formas de praticar mindfulness é através da meditação. Mas não é aquela meditação tradicional que você tem que esvaziar a sua mente. Pelo contrário, quando você pratica mindfulness, você presta atenção no que está vindo à sua mente. Então, você presta atenção nos seus pensamentos. A âncora para praticar a meditação mindfulness geralmente é a respiração.
E quando você percebe que a sua atenção saiu do lugar, você volta de novo para a respiração. Existem muitos aplicativos que podem nos ajudar, e existem técnicas como a stop, take a breath, observe and proceed. Ou seja, quando você se sentir agitado, pare, respire, observe seu corpo e volte a fazer o que você estava fazendo. Mindfulness tem também as práticas cotidianas, que é fazer as coisas do dia a dia com atenção plena. Então, aqui eu cito desde o exercício físico, escutar uma música, cuidar do animal, cuidar do filho, tomar um café. Então, isso é muito importante. E para que você comece a praticar mindfulness, tem que ter uma persistência. Então, a gente faz o programa de 8 encontros semanais, e em cada encontro a gente aprende uma técnica nova e o paciente é orientado a repetir essa técnica em casa. No HC e na UFMG, a gente já tem o programa de mindfulness sendo oferecido na reprodução, na oncologia, no ambulatório para elas, para mulheres em situação de vulnerabilidade, violência sexual, na graduação com a disciplina optativa, com os trabalhadores de saúde, que é um projeto novo que eu comecei esse ano. A gente está fazendo grupos online para todos os profissionais da área de saúde, da UFMG e do Hospital das Clínicas, e agora a gente está criando um projeto para trabalhar com os pacientes da pneumologia. Vou mostrar rapidinho apenas alguns resultados, né, dos grupos que a gente já fez e já conseguiu publicar. São trabalhos com pacientes da oncologia, da reprodução, pacientes com avaliação de câncer de mama e pacientes com o estresse associado à infertilidade. A gente tem atualmente, né, grupos de mulheres especificamente, do para elas, mulheres que vêm da violência sexual e mulheres que vêm de outras clínicas. Como eu disse, o pessoal da infertilidade, da oncologia, da clínica de dor também encaminha essas mulheres para a gente. Os nossos resultados mostram que houve uma diminuição importante dos níveis de estresse, ansiedade e depressão dessas mulheres, com uma melhora importante da qualidade de vida. E, recentemente, a professora Elza Mello, que é a criadora, fundadora desse projeto para elas, para ajudar as mulheres em situação de vulnerabilidade, recebeu esse prêmio muito merecido, que é o prêmio Bom Exemplo de Personalidade do Ano pela Rede Globo, mostrando esse serviço onde inclui o ambulatório de mindfulness para elas. Bom, finalizando, não podemos esquecer do que está acontecendo com nossas mulheres em casa. Infelizmente, o que a gente tem visto hoje é que está acontecendo uma dupla pandemia. A pandemia da Covid e a pandemia da violência contra a mulher, a violência doméstica, devido ao fato dessas mulheres estarem em casa. Ao fato também de os serviços de atendimento a essas mulheres estar com andamento interrompido, né? Muitos serviços a gente não está fazendo atendimento. Essas mulheres estão isoladas em casa e presas com seus agressores, e elas têm muitas vezes medo de buscar ajuda, porque tem medo de ir ao hospital, tem medo de se contaminar, de levar a doença para os seus familiares. E uma coisa que é muito importante é que a gente sabe que com a pandemia da Covid tem a pandemia do desemprego. E, infelizmente, junto com o desemprego vem o aumento dos níveis de estresse, aumento dos níveis de uso de álcool e drogas pelos agressores que estão junto com essas mulheres dentro de casa. Então, o que a gente vê, e aí eu fiquei muito feliz quando a Mari me convidou para dar essa aula exatamente no mês de agosto, que é o mês lilás, o mês de conscientização, né, da violência contra a mulher, é que a gente precisa tratar a violência contra a mulher como um problema de saúde pública. Isso é uma coisa que ainda acontece e tem uma magnitude, infelizmente, invisível, porque a gente vê o quê? O número da morte. A gente não vê o número da mulher que está sendo agredida em casa, na rua, e que não tem coragem de buscar ajuda. Então, isso é um problema que permeia todos os setores da sociedade, e que se a gente faz um bom atendimento, um atendimento humanizado,
a gente vai conseguir reduzir sequelas físicas, sequelas psicológicas e o aumento da vulnerabilidade e o risco dessas nossas mulheres. Bom, isso era o que eu tinha a dizer para vocês. Eu vou deixar aqui o meu contato e o contato do meu Instagram, onde às vezes eu posto sobre a conscientização da luta contra a violência contra a mulher, sobre mindfulness para ajudar a lidar melhor com o nosso dia a dia. E estou aberta a perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Finalizando, para ajudar a Mari. Mari, eu fiz uma busca legal sobre o Khan Academy, não sei se vocês conhecem, que trabalha muito com videoaulas. E aí, para lembrar que para nós é difícil dar aula pelo computador, mas essa aula não vai nunca substituir o professor. O professor, ele tem o seu lugar. O professor, ele tem o seu valor. Mas a gente precisa aprender a usar a tecnologia, porque a tecnologia pode nos ajudar muito. Obrigada, Mari. Sara, obrigada a você, viu? A aula é excepcional, excelente mesmo, né? A gente vê que tem que ter humanização, mas tem que ter qualificação, né? Então, é a assistência humanizada, mas qualificada também. Vou abrir a professora Marilene para ela poder dar a contribuição dela, e depois, quem tiver alguma dúvida, aí pode perguntar, tanto abrir a sua própria tela, quanto o seu microfone, quanto postar aqui no chat. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Não tem como começar a falar sem parabenizar a Sara, assim, a aula foi brilhante, e não é só a aula, é o trabalho que tem sido feito num tema tão difícil que só quem passa por lá sabe, e eu quero agradecer esse trabalho que a Sara tem feito nesse ambulatório. Ela me coloca ainda no grupo de atendimento, mas eu não tenho feito nada, ela faz o trabalho todo. E é muito bom ver a participação não somente dos residentes, mas dos alunos nesse projeto e nesse trabalho que é tão gratificante, difícil, doloroso, né, com desafios enormes. E, assim, esse ambulatório, ele chegou para mim através do professor Henrique e da professora Regina Amélia, em 2005, quando a gente teve o desafio de reestruturar o serviço. Participamos da construção da rede de custódia junto com a André Roquette, que foi fundamental. Trouxemos a visão desse trabalho ser multidisciplinar, e a gente associou esses outros profissionais, e isso só melhorou o atendimento. A pediatria, junto com a gente também, foi super importante. Quando nós começamos esse serviço em 2005, a pediatria não fazia nenhum atendimento, era o plantonista da ginecologia obstetrícia que tinha que fazer. Então, bacana ter a pediatria não somente junto desse serviço, mas participando dessa aula conosco, né? E depois veio a professora Miriam, a professora Elza, a Associação do Para Elas, a Sara com a capacidade dela e associando a técnica de mindfulness para poder cuidar dessas pacientes depois. Então, eu vejo, assim, que como o serviço cresceu, como ele melhorou, e é isso que a gente quer, e com a visão humanizada, né? Eu acho que esse tema, ele é fundamental ser tocado na graduação, na residência médica. Não é a residência médica só de ginecologia e obstetrícia, é da pediatria, é da medicina de família e comunidade, é da clínica médica. A abordagem tem que ser do médico que está ali junto com aquela vítima, né? Vocês viram que há uma predominância dos jovens, das mulheres jovens, né, de serem as mais acometidas pela violência sexual. A gente não está falando só da violência sexual, mas da violência doméstica, da violência de gênero. E também é importante falar do aumento do número de atendimentos que a gente tem feito, quando a violência é entre a mesma parceria, né? Isso também modificou até uma época o nosso protocolo. Nós não tínhamos um protocolo para atendimento de violência de mulheres homossexuais, e isso nós agregamos, foi um dos primeiros serviços a se atentar do que poderia ser feito também nessa situação, em termos de prevenção de IST, né?
e o esforço mundial para tentarmos diminuir os casos de violência, como a Sara mostrou, do Prêmio Nobel, ter sido, em 2018, destinado a 2 grandes símbolos da luta contra a violência, né, e a preocupação que tem, porque a gente tem que cuidar dessas crianças e dessas jovens. E é muito importante falar que 45% dos abortos que são realizados no mundo inteiro são considerados inseguros. São inseguros porque eles são realizados por pessoas que não têm habilidade nem capacidade para realizar esse procedimento. E 97% dos abortos inseguros ocorrem nos países em desenvolvimento. A África e o Brasil acabam tendo os maiores números. Então, isso é importante dizer. Então, o aborto, ele é um ato médico, tá? Precisa ser realizado por pessoas que têm capacidade para fazê-lo. E aí, o trabalho de conscientização da equipe multiprofissional e da equipe médica, da formação dos médicos e dos residentes, para ter uma visão menos estigmatizada desse procedimento. E nós temos desafios enormes desde quando começamos a trabalhar com esse assunto. E a recente notícia, esse caso mais recente, nos mostra uns desafios, né? O caso dessa menina chegou no hospital universitário primeiro. E a Sara citou que justamente nos hospitais universitários em que a gente deveria ter excelência de atendimento, né? Então, há sempre a discussão do protocolo institucional, do protocolo do Ministério da Saúde, mas a gente tem que individualizar cada caso. E isso é a sensibilidade, é o expertise, a experiência do serviço, e nós precisamos trazer essa discussão para dentro dos nossos meios, né? O exercício ético do direito da objeção não é um exercício, a Sara já falou sobre isso, não o julgamento, que é fundamental, né? E nós temos que lembrar que, apesar da paciente jovem, pelas diretrizes e pela lei, ela tem que ser assistida pelo responsável legal dela, ela tem o direito de opinar sobre o que está acontecendo com ela e na situação de aborto também. Nós já fizemos procedimento de aborto legal dentro do Hospital das Clínicas de meninas de 13 anos, em que a capacidade de discernimento dela foi superior à decisão do representante legal dela, que era contrária à realização do aborto. Então, isso também é importante a gente falar. E chamar a atenção de nós todos como participantes dessa sociedade. Na calada da noite, vários projetos de lei têm sido aprovados ou têm sido discutidos, né, no Senado. Atualmente tem 17 projetos de lei tramitando no Congresso a respeito do aborto, sendo que apenas um trata da regulamentação do aborto antes de 12 semanas. Todos os outros são desfavoráveis à manutenção da lei, ou ampliação da lei, ou ampliação do serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual. Então, isso que eu queria trazer de reflexão, e novamente parabenizar a Sara, o departamento, né, por estar promovendo esses encontros que têm sido muito enriquecedores, e deixar agora aberto para quem quiser discutir, complementar o que brilhantemente já foi falado. Tá? Obrigada. Mari, eu queria fazer uma pergunta. Sara, eu queria saber o que foi feito em relação a essa equipe de 4 profissionais que não aceitaram a questão da condução da interrupção da gravidez. O que do ponto de vista institucional, foi feito em relação a essas pessoas? Porque é um hospital universitário, provavelmente seguramente você tinha um residente, tinha o profissional médico envolvido, e qual foi a abordagem em relação a isso? Bom, professor Henrique, infelizmente que eu saiba nada. Eu, particularmente, fui e conversei com todos eles. Ninguém tem que convencer ninguém a fazer aborto ou interromper. Sim. Mas num hospital universitário, em que lida com formação e que é uma referência, não se fazer uma discussão desse tipo de situação é uma violência. Sim, eu concordo. Eu fiquei extremamente chateada na época, mas, né, a paciente estava ali e precisava do atendimento. Então, foi feito o que foi necessário fazer. Graças a Deus deu tudo certo.
É complicado, né? É difícil. A gente também não pode julgar o outro, né? Tem duas perguntas aqui, professora Sara e professora Marilene. A Mariana Galvão perguntou, né, se o termo de relato circunstanciado faz parte do protocolo do HC. E qual seria o sentido no atendimento da mulher vítima? Bom, o termo de relato circunstanciado é onde a paciente vai escrever tudo que ela dá conta de escrever sobre o ocorrido. Esse termo de relato circunstanciado é a forma dela mostrar para a lei que ela está solicitando uma interrupção de uma gestação que é fruto de violência. Esse documento, ele fica todo guardado, arquivado, porque esse processo, ele é um processo legal. A gente faz a liberação desse processo, mas se um dia um juiz questionar por que foi feita a interrupção, a gente vai lá no termo que ela descreveu, que mostra que a interrupção foi feita porque foi uma gestação fruto de violência, com todos aqueles detalhes. Apesar de ser uma nova vitimização, né, porque ela tem que escrever sobre o que aconteceu, não tem como fazer uma interrupção legal da gestação sem esse documento ter sido preenchido. Perfeito. E a professora Lamanda, ela falou que ela também tem uma dúvida em relação ao aborto legal, né, que entende bem a prerrogativa do profissional em não realizar, e perguntou, né, e quando a instituição também se recusa a prestar esse atendimento, né, a despeito de ser credenciado para poder fazer, qual que seria a conduta nesse caso, quando a própria instituição recusa? Professora Lala, pode falar aí, se quiser. Ai, adorei o Lala, viu, Mari? Aqui, bom dia para todo mundo. Ô, Sara, parabéns para você, para Marilene, muita saudade de vocês. Eu coloquei aí aí na mensagem para poder não atrapalhar a transmissão, mas eu queria, quando a gente vê a nossa imagem, a gente parece que ameniza a saudade dos outros, né? Porque parece que a gente está sendo vista, né? Então, desejar saúde para todo mundo, te dar os parabéns, dizer que cada vez mais eu te admiro mais ainda pelo seu comprometimento com os pacientes, com a instituição, com o aluno, com os colegas. Então, assim, quero expressar minha admiração por vocês e por Marilene, que eu gosto e com todos os demais aqui do nosso departamento, que são pessoas extremamente capacitadas tecnicamente e, sobretudo, com comprometimento, né, humanizado. Mas a minha dúvida era essa mesmo, bem na linha do Henrique, que uma coisa que me incomodou muito foi o profissional que tem a prerrogativa, de fato, de não se sentir confortável por esse procedimento, mas a instituição não pode se negar, e principalmente se tratando de uma instituição pública, de uma instituição de ensino. Então, isso deveria ter sido um alvo de manifesto das sociedades em geral. Não, isso não pode acontecer, né? Quer dizer, a menina que foi parar lá em Recife para fazer um procedimento, que originalmente era do Espírito Santo, né? A gente vê que todo o comprometimento de mídia, a minha dúvida era muito nessa linha mesmo da questão institucional mesmo, sabe? Mas o mais era te dar os parabéns e, assim, vamos continuando aí na luta, nos desafios que a vida impõe, pensando no presente, corpo e alma no presente, né, Sara? Exatamente. Muito obrigada. Bom, obrigada pelas palavras, eu fico muito honrada de receber esse elogio da nossa vice-diretora, que é uma fofa, que eu adoro muito. Mas eu concordo que alguma coisa tinha que ter sido feito, né? Um hospital que está cadastrado para fazer o atendimento e o serviço de interrupção legal da gestação não poderia ter liberado essa paciente. Se ela chegou no Recife com 22 semanas e 4 dias, ela foi atendida no Espírito Santo com menos de 22 semanas, provavelmente, porque até a pessoa se mobilizar e ir para outro serviço,
daria tempo de ter feito, segundo o protocolo da FIGO, é até 22 semanas. E aí, professora, a gente cai numa outra situação. Após as 22 semanas, ela cai numa situação de risco de vida para a mulher. Lembrem que essa menina tem 10 anos, ela tem uma pelve que não é compatível com uma pelve para um trabalho de parto. Ela é uma criança que, se você submeter uma cesariana, é um risco altíssimo de vida. Então, e de parto normal também, né? De parto normal. Então, nesse caso, a interrupção da gestação, ela poderia não cair no processo legal de interrupção da gestação por ser fruto de violência, mas no processo legal por ser uma gestação que causa risco de vida para essa criança. Então, eu penso que, se isso tivesse acontecido aqui no nosso serviço, a forma com que nós iríamos conduzir seria: está dentro do nosso protocolo 22 semanas? Podemos interromper. Está antes de 24 semanas, ou está colocando a vida dessa menina em risco, que foi o que alegou o médico que fez a interrupção, também vamos interromper. Isso é exatamente. Então, eu não concordo com essa instituição que não deu esse atendimento. Alguma coisa ali está quebrada. Não estão indo com o compromisso. Aproveitar e homenagear o professor André, né, que vocês já homenagearam. Assim, é sempre mais uma oportunidade da gente homenagear o André. Lá o departamento lá de medicina legal agora leva o nome dele, né? E é sempre uma boa oportunidade da gente rememorar as boas práticas, né? Quando a pessoa tem vontade política e tem o coração assim comprometido, ela consegue fazer muitas coisas. Esse avanço do atendimento da mulher num lugar só, evitar esse tanto de exposição, né? Tem que contar a mesma história 300 vezes. E uma outra dúvida que ainda me ocorre essa questão da gestação ser produto de estupro, né? E a dúvida que sempre ainda me ocorre é a questão assim: você não precisa de provar, ela não precisa de ter uma prova concreta de que aquela gravidez foi proveniente de estupro. Essa é a minha dúvida, porque às vezes o que acontece nessa vida de plantão, isso pode acontecer muito, uma mulher chegar lá com uma gestação de X semanas e dizer: essa gestação eu não quero porque eu fui vítima de estupro. Só que isso já tem um tempo, e como que seria um plantão lidar com isso? É uma outra dúvida que eu teria. No caso, nada se resolve naquele primeiro atendimento do plantão. É por isso que ela tem que ser encaminhada para o ambulatório, e no ambulatório a gente vai fazer essa avaliação em 6 mãos. Que é a avaliação clínica ginecológica, a gente solicita o ultrassom vai nos dar uma data, né, uma idade gestacional, e aí cabe a nós, da ginecologia, fazer os cálculos para ver se essa gestação cabe dentro da história que ela contou. Porque, às vezes, ela conta uma história, ela realmente foi estuprada, mas a gestação não condiz, a gestação já tinha acontecido antes, ou aconteceu depois, e a gente consegue fazer esses cálculos tendo a idade gestacional aproximada. E quando acontece, Sara, de realmente ser coincidente, e ela conta essa história que aconteceu há 8 semanas atrás, que ela foi vítima do estupro, não quis contar para ninguém, e agora está grávida. Apenas o relato, ele pode ser usado como prova, e a pessoa é enquadrada em todo esse protocolo. Olha, professora, pela primeira vez, a gente está escutando a voz da mulher, nesse momento. Não há necessidade de um boletim de ocorrência, ou seja, não há necessidade de uma comprovação por um terceiro de que ela foi vítima de violência. É a palavra dela me dando a garantia de que, se ela diz que foi abusada, se ela diz que foi violentada, quem sou eu para duvidar do que ela está falando? Isso, pela primeira vez, eu vejo a nossa palavra ter realmente
esse peso? Eu acho que isso é uma questão muito importante, Sara, porque o que acontece? Eu vejo muitas vezes algumas críticas com relação a isso. As mulheres vão poder ser oportunistas em muitas vezes interromper uma gestação que não quer, utilizando esse subterfúgio. Eu acho que é absurdo, por quê? Porque a pessoa se expor em dizer que foi abusada, foi vítima de um estupro, passar por uma situação como essa, tem que ter muita coragem, né? A maioria nem fala nada. Então, eu acho que é um avanço você ter a oportunidade de utilizar a fala da mulher como prova e pronto, não precisa de mais nada. Eu queria só complementar uma situação que eu acho que deve ser levada muito em consideração, que é uma característica do nosso serviço, que é agilidade na decisão. Isso é fundamental em casos de decisão de aborto, da condução dessas situações da gestação decorrente de estupro. Você não pode ter um serviço moroso. Você não pode fazer ter um fluxo que vai fazer... Porque uma semana, 2 dias, te faz... interfere na decisão e causa o que foi causado com essa criança. Mas isso na prática clínica a gente observa demais, tá? Existem serviços que demoram na decisão, mandam para o grande centro, quando podia estar resolvendo dentro da sua região. Então, assim, isso é fundamental num serviço de atendimento de vítimas de violência, qualquer que seja, essa agilidade, esse discernimento. E problemas acontecem, só que a gente tem que aprender com os nossos problemas e cada vez discuti-los internamente e fazer melhoria. E melhorando, a gente aumenta o atendimento e aumenta a assistência segura para essas pacientes. Isso eu acho fundamental, tá? Isso mesmo. Perfeito. Eu acho que a pergunta da Silvia era exatamente essa. Silvia, se você estiver aí, se você achar que foi respondida, né? Eu acho que sim, né? Que ela perguntou se seria necessária autorização legal prévia, né? Para realizar o aborto legal. Mas acho que vocês responderam, né? Aí agora. Uma coisa que eu queria falar, que é bem característica, a professora Marilene acabou de falar, do nosso serviço, é que as pessoas conversam entre si, né? Então, quando chega um caso de violência sexual, eu sou acionada, eu aciono a psiquiatria, eu aciono diretamente a ultrassonografia. Então, existem casos, por exemplo, de pacientes que ou vêm do interior, ou pacientes, uma chegou, por exemplo, que tinha sido espancada, não tinha condição de ir embora para casa. A gente se mobiliza para ir até a paciente, quando é necessário, né? Não vou falar só de mim, não. Professora Raquel Valesca, professor Anderson, já deram toda assistência, se oferecendo para ir fazer exame de ultrassom no dia que eles não estavam escalados. A professora Gislene Valadares estava uma vez de férias e precisávamos de fazer uma avaliação da psiquiatria. Ela foi ao hospital só para ver a paciente. Então, assim, é um serviço que tem esse comprometimento para a paciente, pela paciente, né? Isso faz a diferença na agilidade, né, professora Marilene? Que talvez não foi o que aconteceu lá naquele outro serviço do Espírito Santo. E pior, gente, infelizmente, foi um serviço de hospital como o nosso, né? Hospital da EBSER, hospital universitário, que infelizmente teve essa conduta absurdamente inadequada, né? Ótimo. A professora Jaqueline e o professor Márcio pediram a palavra. Não sei se eles estão aí ainda. Eu estou aqui. É só um minutinho. Primeiramente, dar os parabéns, né? A minha querida colega Sara, a professora Marilene, que eu tenho muito apreço e com quem eu aprendi muito, né, a questão do atendimento e me sensibilizo. E o que eu quero dizer é que, com a ajuda da Sara, nós conseguimos instituir o atendimento da vítima de violência lá no Risoleta Neves. Sara esteve lá conosco no seminário, nos ensinou, né, como fazer esse atendimento com toda a propriedade, esse atendimento cuidadoso.
e o protocolo foi assinado essa semana, né? A gente terminou o protocolo e já começamos o atendimento. Então, eu só queria agradecer a ela ter ido lá e ter se prontificado a instituir esse atendimento lá, que foi de extrema importância para uma região que abrange vários municípios e uma região tão fragilizada. Era só isso que eu queria falar. Obrigada, Jaque. Que coisa boa. Fico muito feliz que vocês já vão começar o atendimento lá. Que bom. Parabéns. O meu é rapidinho. Primeiro, quero parabenizar as duas. São de mulheres como vocês duas, exemplos de mulheres de força que esse país está precisando, né? Sem essa força que vocês têm, a gente não vai conseguir nada na vida. E eu lembro de uma conversa, Marilene vai lembrar de um jantar da Sojimig. Se não fosse aquele jantar, talvez eu não estivesse aqui. Agradeço muito. Eu fico até emocionado, porque a gente teve uma conversa muito especial aquele dia, e eu, pela admiração e respeito que eu tenho pela profissional que é você, Marilene, aquela conversa foi ouvida. Eu não posso me deixar de agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas na minha vinda para o UFMG, né? Tem muita gente. Mas, professora Sara, também eu queria agradecer pela excelente apresentação. Eu vou só fugir um pouquinho da violência sexual, mas entrando na violência, porque você trabalha com esse mindfulness, eu acho que é extremamente importante para fazer essa pergunta. A SBN me convidou para fazer uma avaliação de sintoma, né, apresentação de sintoma da mulher com câncer de mama. E é um tipo de violência, para eu receber paciente no meu atendimento, o oncologista falar, vai passar sintoma vasomotor. Não passa, não é assim, né? Eu acho que a gente não pode ter esse tipo de conversa. Então, um desrespeito com a mulher é uma violência, né? É um outro tipo de violência que a gente não pode. Eu queria saber a sua experiência em termos de frequência e gravidade do sintoma vasomotor no mindfulness. Uma palavra mesmo, só de 2 minutinhos, para eu poder introduzir esse assunto na reunião que vai ter com a Sociedade Brasileira de Oncologia na quinta-feira que vem. Tá. Olha, com relação ao uso do mindfulness para tratar especificamente o sintoma vasomotor, eu não tenho nenhum dado direto para te dar. O que eu sei é que já foi demonstrado que o uso do mindfulness para tratar sintomas gerais do climatério, ele melhora muito, porque melhora inicialmente com relação à aceitação, né? A aceitação daquela fase, a aceitação daquele sintoma. Mas o que a gente sabe é que quando a pessoa tem a prática regular das técnicas de meditação, você tem sim uma liberação de uma substância que chama acetilcolina, que vai agir nas terminações nervosas com um efeito meio que contrário da adrenalina. Então, quando a gente tem essa descarga vasomotora, a gente tem liberação de adrenalina e aí você tem todos aqueles sintomas. Então, a gente vê que tem uma associação, mas da melhora dos sintomas vasomotores e dos outros sintomas climatéricos, principalmente da irritabilidade. Mas tem que ter uma prática constante, né? Seja de mindfulness ou de outra técnica meditativa. E aí, não especificamente para o climatério, né? É mais para a qualidade de vida em geral. Então, a gente não está falando só do climatério. É o bem-estar geral. Obrigado. Obrigada. Ótimo. A Rogéria queria falar? Rogéria. Bom dia. Ei, Sarinha. Ei, Rogis. Tudo bom, professora Marilene? Tá? Parabéns pela exposição, Sarinha. Foi ótimo, acho que vou chovendo molhado aqui. Mas eu só queria agradecer a Sara, em público, por disponibilizar os dados do ambulatório, que eu falei na entrevista com a Duda Salabert, né? Como a professora Marilene falou, eu acredito também que essa questão política, se a gente quer realmente dar uma boa assistência para os pacientes, a gente tem que começar mudando a política também, né? Então, foi uma oportunidade de visibilidade do trabalho que é feito, e a Sara disponibilizou os dados com uma boa vontade. Levei, eu acho que foi um momento para representar o que é feito no serviço, né, e valorizar o que a gente faz para esses pacientes, né, Sara? Então,
Muito obrigada, de coração, tá? A Duda Salaber depois me passou que a live, ela teve um excelente Ibope, foi assim, 5 vezes mais do que ela geralmente tem de Ibope nas lives dela, e depois de visualização também. Eu acho que isso também ajuda na assistência para essas pacientes, viu? Muito, muito obrigada. Tá? E se precisar de qualquer apoio lá no hospital, se eu não tiver de plantão, se isso, eu espero que não aconteça, mas se algo semelhante vier a acontecer, você pode contar comigo, que eu estou disposta a te ajudar de todas as formas, viu? Ótimo, excelente, Rogéria. Obrigada, gente. Eu vou finalizar a reunião. Alguns professores até tiveram que sair por causa de uma outra reunião da Câmara Departamental. Eu queria agradecer a participação e contribuição de todo mundo, né? A disponibilidade de um tema tão rico mesmo que a gente tem que discutir. Foi, na verdade, assim, uma infeliz coincidência, né? Se não foi programado para ter esse evento antes dessa reunião, a Sara já estava convidada e o objetivo já era esse, né, de discutir a violência sexual. Mas foi um prazer, professora Marilene, professora Sara, ter vocês conosco e todo mundo que contribuiu e participou. Viu? Eu vou finalizar a reunião e, para quem não sabe, eu vou disponibilizar, né, a aula no canal do YouTube do departamento. Obrigada, gente. Uma ótima sexta-feira. Obrigada, Mari. Parabéns mais uma vez pela organização. Obrigada. Com vocês, né? Sempre.